Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos à Sociedade Daoísta Tchadao. Quando entramos na internet para sabermos um pouco mais sobre o daoísmo, na maioria dos casos nos deparamos com a descrição simples e generalizada de opiniões de pessoas, geralmente, que não são daoístas. Porque o daoísmo não é algo que você decide se tornar porque assistiu a um vídeo falando coisas bonitas, palavras floreadas. Daoísmo é um estilo de vida que você adota, uma visão do mundo à sua volta de uma maneira objetiva, com doses de razão e inteligência aguçada. Por que eu falo isso? Porque nós vivemos num mundo onde a tendência é enganar. Por quê? Porque as pessoas estão sempre atrás de dinheiro, pois o dinheiro é o grande objetivo, é a grande meta de todos. Vejo uma certa razão nisso, pois sem dinheiro a pessoa fica completamente aprisionada na pobreza. Então, correr atrás de dinheiro é algo necessário e não há nada de errado nisso. Mas quando não temos escrúpulos para conseguir esse dinheiro, essa atividade se torna algo destrutivo na sua vida. Porque uma pessoa que está apegada ao dinheiro, ao ponto de mentir e enganar, o coração dela fica trancado. Ela não é capaz de amar ninguém. Então, a maneira certa, se você tem uma atração por essa filosofia, é buscar uma escola fidedigna. Uma escola onde os professores tenham experiência o suficiente. E como eles adquiriram essa experiência? Não foram através de livros, através de sites da internet, canais do YouTube ou de qualquer outra mídia social. Não. A experiência daoísta vem da realização prática. É aí que começa. Sem você praticar o daoísmo, você não vai entender os princípios, porque eles são muito intrínsecos dentro de uma cúpula que protege da especulação. Essa proteção, como uma película protetora, ela não deixa que o leigo ou o farsante se passe de professor ou mestre. Porque
convivendo com eles, com esses farsantes, você vai compreender imediatamente a falta de experiência e de realização. Então, temos que procurar uma escola onde o treinamento desses professores sejam de décadas, onde o tempo mostrou na cor dos cabelos o tempo de treinamento dele. É o tempo necessário que ele tem de realização para poder passar esses ensinamentos. Senão ele não terá condições de passar, se ele não realizou através de um treinamento intensivo. Mas como identificar? São pequenos detalhes nas formas do tai chi, da espada, do qigong que ele pratica. Quando vamos na filosofia e começamos a aplicar o que está escrito, porque entendemos o que está escrito lá. Mas para você entender um verso do Tao Te Ching, você precisa ter lido centenas, milhares de vezes, pensado, meditado sobre tudo que ele está tentando representar, conversar com outras pessoas para ter novas perspectivas. Nesse momento, você começa, às vezes, a vislumbrar o que realmente aquele verso estava querendo dizer. Porque se você lê as interpretações, vão ter diversas pessoas dando a sua opinião. Essas opiniões são úteis, mas são opiniões. Elas não são a verdade absoluta daquele verso. Porque não tem essa verdade. Ele pode ser aplicado em diversas circunstâncias. Então, às vezes, você pega um verso e aplica na sua vida de uma forma, e outra pessoa aplica de uma outra forma. Então, você começa a ver todas as direções que aquele verso pode te levar e o auxílio que ele será na sua vida, através dessa sua flexibilidade de entender as diversas interpretações. Mas sempre tem uma proeminente, que é a mais óbvia, e devemos sempre usar essa como base que estrutura a filosofia aplicada. Entenderam? Assim como o chá. Quando fazemos as cerimônias do Cha Dao, que se chama Gong Fu Cha, quando fazemos essa cerimônia e vamos provar os chás, identificar os sabores, aguçando assim a nossa percepção sensorial, através de cheirar e provar. Vamos aguçar essa nossa percepção. E vamos tentar buscar nuances nos sabores e nos aromas que leigos não conseguem alcançar, porque não estão treinados nessa arte. Essa arte, ela vai auxiliar na sua vida, porque quando você aguça um sentido, dois, você começa a aguçar os outros também. A sua percepção melhora e você consegue identificar intenções das pessoas. Veja que interessante. Porque você desenvolveu o seu paladar e o seu olfato. Então, quando você está fazendo a identificação, que é o treinamento de identificar os sabores, se torna
uma meditação direcionada para esse desenvolvimento. Porque toda meditação, quando eu falo a palavra meditação, lembre-se que em sânscrito não é exatamente correta a versão que nós temos no Ocidente, porque isso que nós estamos fazendo são exercícios de concentração. E meditação é uma coisa. Porque meditação, em sânscrito, quer dizer dhyana. Entenderam? E meditação é uma coisa totalmente diferente de concentração. Concentração chama-se dharana. Você aprende a concentrar sua mente num objeto, em algo que você está fazendo. Você vê um atleta, ele se concentra quando ele vai fazer o salto ornamental, ou a corrida, ou o pulo, o que for, ele se concentra. Esporte coletivo também, todos têm que estar concentrados. E isso é um exercício para concentração, no qual ele foca no que ele vai fazer, fica lembrando de todos os ângulos, as nuances do treinamento para aplicar e ter um bom resultado. Tudo que nós fazemos aqui, a maioria das pessoas, 99%, dizem estar meditando, não, estão concentrando. Se estão com as contas do Japamala, estão ali repetindo um mantra, é concentração. Não é meditação. Meditação é algo a ser alcançado através da concentração, que poucos conseguem, porque exige um treinamento intensivo, longo, de concentração para se chegar à meditação. Então, quando estamos fazendo a cerimônia do Chadao, nós estamos concentrando, não estamos meditando. Nós estamos fazendo exercício de concentração nos nossos sentidos, tentando engajá-los naquele sabor, naquele aroma, para desenvolvermos essa percepção sensorial. Então, isso é algo que tem que ser treinado para alcançar. Mas nós temos outras formas de concentração, exercícios de concentração para alcançar meditação, para alcançar esse estágio meditativo. Então essa é a diferença. Mas como você vai aprender essas nuances? Através de um canal? Através de conversar com algum mestre apenas? Não. Você tem que se tornar um discípulo dessa escola e aceitar a disciplina, pois o mestre, ele sabe como desenvolver todos esses pontos que eu falei. Tanto nos treinamentos físicos, do Tai Chi, do Qigong, do Chá e do estudo aplicado da filosofia. Aí restou a parte religiosa, que é onde você entra em contato com as energias metafísicas. E aí é a parte mais difícil. E as pessoas querem entrar de cara nesse. Ali está, é o fim da jornada. Óbvio que você pode estudar, ler sobre isso, meditar, aplicar alguma coisa, mas essa parte é a mais difícil. E no mundo hoje em dia, essa é a primeira. É a primeira que as pessoas querem. Vão no templo e vê lá a imagem do Deus e aí ficam só ligados ali. Eu não sei se vocês já viram alguma vez algum filme chinês, não esses de
artes marciais barato, que é briga, é pancadaria o tempo todo. Não, assim, falando sobre o templo de Shaolin ou de um outro templo da China de artes marciais, ou pode ser budista, daoísta, não importa. Tem uma coisa em comum, que quando o filme é sério, você sempre nota, porque eles querem passar algum ensinamento. E qual é um ensinamento básico que tem sempre nesses filmes? Que o mestre, quando recebe o discípulo, coloca ele na cozinha para trabalhar, para limpar panelas. Que ele tem que lavar as panelas. E depois ele vai carregar a água. Ele vai lá no rio pegar água e trazer água naqueles baldes, com aquele pau assim nos ombros, com 2 cordas, trazendo aquele peso, subindo escadas, descendo escadas, limpando o templo, varrendo. E o discípulo fica lá, não entende por que ele está fazendo aquilo. E às vezes ele fica anos fazendo aquilo. E às vezes alguns discípulos até vão falar com o mestre: mestre, estou aqui na escola há 2 anos, ainda não aprendi nada de artes marciais, nada de filosofia quase, não tenho aulas, eu fico o dia inteiro trabalhando, quando eu acabo eu vou dormir cansado. Aí o mestre diz: tenha calma, tenha paciência. Ele está desenvolvendo vários itens nessa pessoa: paciência, tolerância, determinação, qualidades humanas que são desejadas pelos mestres para que o discípulo desenvolva essas qualidades. E vai fortalecer o corpo dele carregando água, baldes de água. E quando ele está esfregando as panelas, ele está usando o corpo dele, a força física dele, limpando, varrendo. Tudo que ele faz vai fortalecendo o corpo dele, preparando ele para o treinamento intensivo das artes marciais. Porque lembre-se que o artista marcial não é um lutador. Ele não é o lutador, ele não é esse que vai competir lá num ringue e sair na pancadaria com o outro, quebrando a cara do outro e tendo a sua própria cara quebrada também. Esse não é um artista marcial, esse é um lutador. Se você pegar um artista marcial e colocar contra um lutador, provavelmente 99% de chance do lutador quebrar a cara desse artista em poucos minutos. Porque ele não é um lutador, ele não treina artes marciais para brigar, justamente o contrário. Ele treina para fortalecer o espírito dele, para que ele não entre em luta, que ele tenha essa tolerância com as agressões de uma forma segura, assim como um cão corajoso não fica latindo. Um cão corajoso, ele fica tranquilo, passivo. Ele só ataca no momento que tem que atacar. Então esse mestre, artista, ele não vai engajar em discussões, em brigas. Ele vai evitar. E ele só vai utilizar essa arte marcial na autodefesa ou na defesa de outros. Essa é a diferença que as pessoas não sabem. Elas pensam que aquele homem que fica lá no mosteiro treinando o dia inteiro artes marciais, que depois ele vai num ringue e vai derrubar um lutador. Não vai, porque o treinamento dele é diferente. Não é um treinamento de levar pancada o tempo todo, de receber pancadas e continuar em pé. Isso é um treinamento. Então, tem que ver o que você quer da sua vida, qual o seu objetivo. Se você quer apenas brincar de ter uma religião e ficar falando para os outros da sua religião, mostrando, ou você realmente está lá para desenvolver as qualidades humanas e aceitar a disciplina do mestre. Essa é a pergunta que eu faço para vocês, que existe uma grande diferença. Escolha o que você quer e, quando escolher,
vá nesse caminho em frente e não desista. Mostre a sua determinação e a sua perseverança. Então vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.